Você que está ligando agora, não acompanhou o início, olha, é muito importante a gente não auto-sabotar, porque a gente perde o bonde da história, né? E eu tinha deixado para a Lília aqui uma pergunta sobre o pensamento. A gente deve liberar o pensamento ou deve ter reservas, deve ter medo dele? A gente tem que controlar esses nossos pensamentos. E isso, inclusive, é o que a gente chama de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a gente começar a distinguir quais são aquelas emoções que estão aparecendo, as emoções que estão influenciando na nossa forma de pensar e agir, para entendê-las, compreendê-las, né? E conseguir que o nosso raciocínio, que os nossos pensamentos não tenham esse impacto dessas emoções. Que a gente consiga fazer essa distinção. Isso que é o fundamental. Tem duas coisas aí que ajudam muito. É essa questão de controlar as emoções, de cuidar da inteligência emocional e autoconhecimento. Porque quando você se conhece o suficiente, você começa a entender por que você está, por exemplo, demorando a dar uma resposta numa reunião, numa situação de trabalho. Então, o autoconhecimento ele vai te ajudar em tudo isso. Tem uns camaradas que têm a resposta na ponta da língua, né? Agora, na campanha eleitoral, a gente viu muito isso. O cara falava um negócio, o outro, já estava com aquilo ali pronto. Será que também ser tão ágil assim não é uma coisa perigosa? Porque fala-se irrefletidamente, né? Exatamente. Nem sempre você dá a primeira resposta significa que você também está deixando de se autossabotar. Pelo contrário, às vezes a sua autossabotagem é exatamente você falar demais. É você falar sobre coisas que você não entende, é você falar em momentos inoportunos. Então, a autossabotagem, ela é muitas vezes ligada a essa questão de você demorar mais, de você ter menos resultados, mas muitas vezes você também estar lá o tempo todo se pronunciando, falando coisas fora de hora, também é um tipo de autossabotagem. Eu tenho certeza que lá do outro lado tem um rapaz apaixonado, uma moça apaixonada, e eles costumam esconder os sentimentos, achando que se falar para o outro que ama, se falar para o outro que gosta, vai acabar levando o parceiro a enjoar. A gente deve abrir os sentimentos todos, até na hora de lidar com o amor? Claro que deve. Que baita sabotagem não falar para o outro o que a gente está sentindo, né? A gente tem que aprender a olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e falar sobre eles. Isso é fundamental. A gente não é treinado para isso, né? A gente não é treinado a olhar e falar sobre emoções. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando a gente começa a aprender a olhar para as nossas emoções, a gente controla elas. A gente entende os momentos em que elas estão aparecendo, que é o que a gente chama de gatilhos. Existem situações que disparam algumas emoções, principalmente as negativas, né? Quando a gente olha para esses acontecimentos e para as emoções, a gente aprende a lidar com eles. E as emoções boas têm que ser repassadas, até para que a outra pessoa consiga entender o que você está sentindo, o que você está querendo, para que esconder o jogo, né? Tem gente que acha que é cafona, né? Falar para o outro assim, eu te amo, aí o sujeito pode do outro lado falar, qual é? Mas eu acho que se a pessoa tiver segurança no que está falando, eu te amo com toda a segurança do mundo, vai fazer um bem a si próprio e não vai ficar depois falando, eu devia ter falado, devia ter falado. Exatamente. E aproveitar fazer um gancho, falar dessa relação no trabalho. Por quê? Porque ainda tem muito líder que é meio chefe, que acha que não tem que elogiar sua equipe, que acha que não precisa falar bem do que as pessoas fizeram. Bem lembrado. Né? E na verdade é o contrário. Autoridade, né? Exato. Acha que perde a autoridade, mas o camarada é movido a estímulo também. Exato. E o feedback positivo, ele ajuda as pessoas a eliminarem essa autossabotagem. Por quê? Porque quando você fala para a pessoa o que ela fez bem, no que ela realmente domina, quais são os comportamentos que ela tem que fazem diferença ali no ambiente de trabalho, seja para a execução ou para a própria equipe, você está dando para ela um reforço de que aquilo é bom. Então, você está dizendo para ela que ela pode utilizar mais esse mesmo comportamento, que ela pode fazer mais dessa mesma ação. Isso potencializa o que ele tem de bom e evita a autossabotagem, porque ele vai parar de ter aquela dúvida, lembra que eu falei que é nosso crítico falando você é ruim nisso?
Quando a gente fala para a pessoa, você é boa nisso, você dá certeza para ela continuar agindo assim. E aqui fica uma dica, inclusive, para quem é pai, mãe, tio, quem tem criança em casa. A gente pode fazer isso desde sempre com as crianças. Então, ao invés de você cobrar de uma criança, por exemplo, poxa, tirou 9, dava para ter estudado mais e tirar 10. Nossa, eu né? conheço gente assim. Que você está fazendo o quê? Chora porque tirou 9. Exato. Porque fica tão pressionado pelos pais que... E com isso você está minando a autoestima da criança. Então ela corre o risco de desenvolver essa autossabotagem para o resto da vida. Então, ao invés de fazer isso, elogia. Foca no que a pessoa tem de bom. Então pega essa criança e já elogia pelo 9. Parabéns pelo seu esforço até aqui. Claro que você pode estudar mais, que você pode se dedicar mais, mas o que você fez até aqui foi fantástico. Então fazer esse reforço é fundamental. Eu li um livro, assim que tive meus primeiros filhos, tenho 3, um agora adolescente, mas 2 já me deram netos, é um livro chamado Pai Minuto. Ali era ensinado o seguinte, você não pode deixar de chamar a atenção nos momentos em que é necessário, mas chame a atenção em apenas 1 minuto e depois exalte as coisas boas que ele tem. É por aí? A coisa assim funciona melhor? Funciona. E nas equipes funciona exatamente assim. Então a gente tem que fazer voltar para o rumo, né? Falar do que foi ruim, mas com um aspecto de construção, aspecto positivo. Então é você pegar esse aspecto do que aconteceu e falar, olha, o que eu espero de você é isso, que é uma coisa diferente. Isso vai ser melhor para você por N fatores. Então é você explicar e fazer com que isso seja construtivo, para que isso seja bacana. Então tem como pegar qualquer situação ruim, né, na hora de educar, seja educar um filho, seja educar alguém da sua equipe, e transformar isso em algo positivo. E aquele que recebe lá o toque, né, não deve ficar lá pelos cantos remoendo, poxa vida e tal, parará, papá. Chega e reage à altura, fala, olha, eu realmente não tinha imaginado, mas vou procurar fazer da melhor maneira possível, pelo que você está orientando. É por aí que funciona, né? Exato. Só que quando a pessoa já sofre de autossabotagem e você só dá um feedback negativo para ela, o que você está fazendo? Botando numa depressão profunda. Você está reforçando que ela tinha razão com aquela crítica interna dela. Então ela realmente vai sair dali achando que ela é péssima, que ela não vai conseguir nunca realizar nada melhor, então você reforça o negativo. Então tem que ter todo esse cuidado, por isso que eu insisto muito na questão de fazer o feedback do que deu errado, mas de forma positiva, colocando, olha, você tem capacidade de fazer mais, eu acredito em você, eu confio no seu potencial, você quer ajuda? Então tudo isso, a gente trabalhar nas pessoas, ajuda com que elas realmente desenvolvam, né, suas potencialidades, a sua autoconfiança e vençam a autossabotagem. Isso pode ser ministrado através de coaching, Lília? Sim, através do coaching, através de processos que ajudem no desenvolvimento humano. Então, tem vários processos que vão apoiar esse desenvolvimento. Então, o conhecimento é a base, por quê? Porque a partir do momento que você começa a tomar consciência sobre aonde você está ali patinando, sobre onde você precisa melhorar, você começa a desenvolver técnicas junto com o profissional para poder resolver essa situação. Então, assim, autoconhecimento é a base. Busca uma ajuda profissional, alguém que vai te apoiar. O coaching é um desses profissionais. E o terceiro ponto que eu acho que é importante a gente falar, isso serve para qualquer coisa na vida, tenha objetivo. Porque muita gente, por exemplo, procrastina demais porque não sabe o que está fazendo. Então passa a semana ali, não estuda, não trabalha, não faz um monte de coisa. Por quê? Porque não tem objetivo. Vai piorando a situação. Exato, e daí a vida passa, o tempo passa, né? E você fez o quê? E isso não tem idade. Então a gente vê muita gente, por exemplo, que já se aposentou, que já está aí numa vida diferente da que tinha antes e que se sabota, por quê? Porque já não enxerga mais objetivo de vida. E, na verdade, os nossos objetivos de vida, eles só mudam pelas fases. Ô, Lília, foi muito bom você vir aqui para falar com o pessoal a respeito dessa história da autossabotagem. Acho que atingiu muita gente, porque é uma situação complicada, né? A pessoa, às vezes, fica tão introspectiva que não avança, não enfrenta uma situação, né? E foi um caminho muito legal. Gostei. Obrigado. Muito obrigada.